Olá, pessoal! Aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa aula maravilhosa para vocês. Vamos aprender a fazer pizzas brotinhos, ótimas para comercializar, um sabor inigualável que eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha, a massa fofinha, mas ao mesmo tempo tem uma crocância. Ela fica incrível, acabou de sair do forno. Olha isso! Olha essa suculência toda. Vamos provar? Tá fantástica. Bora aprender essa delícia? Então vamos começar pela nossa massa. Aqui nesse bowl eu tenho 1 quilo de farinha de trigo. Escolha a melhor farinha que achar. No Brasil não temos farinhas de trigo tão boas e fortes de qualidade, tá? Então, em geral, as premiums vão dar o melhor resultado. Eu vou misturar aqui a minha farinha de trigo, 20 gramas de sal. É importante a gente fazer essa mistura antes para que o nosso fermento não tenha contato direto com o sal. O sal mata a fermentação, tá bom? E como se trata de pizza brotinho, a gente quer uma fermentação um pouco maior, por isso vai uma maior quantidade. Aqui à parte, eu tenho 40 gramas de fermento biológico fresco. Para quem for utilizar o seco, então como eu estou usando 40 gramas do fresco, usaria apenas 13 gramas do seco e poderia misturar diretamente aqui na farinha de trigo. Mas como eu estou usando o fresco, eu vou misturar 13 gramas de açúcar refinado aqui, tá? Para adiantar o meu processo. Eu poderia também, gente, misturar tudo aqui no bowl, sem problema algum, tá? Mas como hoje aqui o clima tá um pouquinho mais fresquinho, vai demorar um pouquinho mais o meu processo de fermentação, então eu resolvi aqui misturar o açúcar antes com o meu fermento. Isso daqui também é uma boa maneira de você observar se o seu fermento tá bom, de qualidade, porque se ele começar a virar essa pastinha e consequentemente depois ficar mais líquido, é porque o fermento teve uma reação já e está de boa qualidade, ok? Eu vou agregar o meu fermento aqui no meu trigo, tá? Também. E vou misturar aqui também 50 gramas de azeite de oliva extra virgem, tá? Pessoal, para uma boa qualidade de massa, a gente usa um bom azeite. Se você estiver produzindo para venda e precisar baratear essa receita, substitua por óleo, tá? É um outro tipo de gordura, é claro que a massa não ficará tão aromática e especial como essa, mas dá um bom resultado. Aqui eu tenho 500 ml, 500 gramas de água, mais ou menos. A água vai depender da força da tua farinha. Quanto melhor a qualidade da sua farinha, mais água ela absorve. Quanto mais forte ela é, mais umidade ela aguenta, tá? Então não adianta eu falar para vocês, vai 480 ml de água, tá? Vai, ou gramas que seja, não adianta, vai depender da sua farinha, tá? Eu tô limpando a minha colher aqui, tirando os elementos dela. E agora, nós vamos começar a agregar água na nossa massa. Quanto de água? O quanto a minha farinha absorver. Quanto mais água eu conseguir incorporar, melhor a qualidade da minha massa. Mas não depende da gente, né? E sim da qualidade aí da farinha. Outro detalhe muito importante, gente, a gente tem o hábito de falar sobre, para salgados fritos não precisa uma farinha forte, mas em geral, as farinhas no Brasil, elas têm uma grande quantidade de cinzas na composição. Então, uma forma da gente ver que uma farinha é muito boa é quando ela é mais branquinha. Ela nos dá um resultado de massa melhor no final.
Por isso a gente vê uma grande discrepância aí na diferença dos salgados que as pessoas vendem, tá? É justamente pela coloração e a qualidade dessa farinha de trigo. Então agora, gente, não tem segredo. A gente vai incorporar a água e sovar essa massa muito bem. Dica importante: quanto melhor sovar a sua massa, quanto mais sovar, quanto mais lisinha ela tiver, melhor o resultado final da sua pizza. Então, assim, sova o quanto você conseguir, tá? Quanto mais sovar, melhor vai ficar. Aqui, eu fui colocando água aqui no bol, só pra gente não ficar com o trigo solto, né? Eu já poderia, pra vocês verem, eu fiz no bol, mas eu já poderia ter colocado também tudo aqui na minha bancada mesmo. Feito um buraquinho no meio e começar a agregar. E agora, gente, não tem segredo. Sovar, até essa massa ficar muito bem sovada, ok? Olha só, ainda ela tá seca, ainda vou colocar esse restinho da água. Você viu que minha farinha é boa, ela já absorveu 50% de umidade. Por quê? Para 1.000 gramas de trigo, eu usei 500 gramas de água, tá? 1 quilo de trigo, né? Meio litro de água. Daqui pra frente, eu tô sentindo que na minha massa aqui ainda, eu vou conseguir pôr mais água. Por isso, olha, eu só tô fazendo isso para vocês entenderem. Eu já deixei mais água aqui. Vamos deixar aqui, ó. Vou deixar mais 200 ml para, se houver necessidade, eu usar. Por enquanto, aqui foi só as 500. Se eu tiver que colocar mais, vocês vão ver. E agora sovar, gente. Bora lá. Olha, embora a nossa massa já pareça estar bem lisa e bem branquinha, olha, tá? Ela já tá macia, mas ainda dá para incorporar um pouquinho mais de água e sovar um pouquinho mais, tá? Então, eu vou continuar sovando aqui para tentar atingir um ponto de semivéu, que é bem importante para pizza, tá? E ainda vou colocar mais um pouquinho de água, nós estamos quase em 60% de hidratação. Lembre-se, se sua farinha não for forte e não aguentar, não adianta você colocar porque ela não vai absorver, tá? Então, bora sovar mais um pouco, ó, e misturar essa água.
Olha, pessoal, que massa bonita que nós temos aqui, olha. Hidratada, bonita, firme, ó. Porém, ó, mela ainda o dedo, tá vendo? Tem umidade. Vamos ver quanto nós conseguimos incorporar de líquido aqui. Eu tinha colocado 500 ml, ó, depois eu enchi aqui até 200, né? Aqui tá 100, 200, então foi mais ou menos 50 ml, então. Ou seja, colocamos 550 gramas ou ml de água. 55% de hidratação eu consegui com essa farinha. Eu vou untar aqui, já que eu utilizei azeite na minha receita, eu vou untar com azeite, tá? A minha bancada, que obviamente está muito bem limpa, higienizada com álcool 70. E para pizza brotinho, gente, a gente geralmente faz em torno de 120 gramas de massa, tá? Você pode fazer maior ou menor aí, dependendo da sua região, ok? Olha, eu vou pegar. Primeiramente, nós vamos pesar, ok? Então, gente, vai depender aí do tamanho na sua região. Eu gosto das minhas bem servidas, por isso 120. Tá? Mas tem gente que faz aí com 100, varia muito, 110, tá? Daí vocês vão me perguntar, mas quantas gramas? Gente, tem que fazer a primeira vez, testar, olhar para sua pizza e falar, é desse tamanho que eu gosto. E dar a sua característica ao seu produto. Sabe? É muito assim que funciona. Não adianta a gente querer vender todo mundo a mesma coisa. Às vezes, o que um tamanho bom para mim, para você vai ser um pouco diferente. Ó, eu vou pesar tudo aqui em montinhos de 120, tá? Pra gente dar sequência nessa aula. Bom, pessoal, o correto mesmo é quando você acaba de fazer sua massa, porque vai variar dependendo de acordo com quanto de água você usar, vai variar esse peso. Então, o correto mesmo é você pesar a massa total e dividir antes na calculadora para você saber quantas massinhas vai dar. Para mim não perder um pedaço de massa, eu pesei aqui e todas ficaram, em vez de 120, eu fiz com 118, tá? Porque daí me renderam 14 pizzas, tá? Então, pesa a sua massa aí na balança e divide na calculadora por 14. Daí você vai saber se vai dar aí uma média de 118, 117 gramas cada massinha. O que eu vou fazer agora com essa massinha? Eu vou pegar um pouquinho de azeite aqui para grudar na mesa, senão fica muito seca. Ó, eu vou bolear, tá? Ó, empurra com a mão, puxa com o dedo, empurra com a mão, puxa com o dedo. Isso no começo é muito difícil da gente fazer, tá? Mas com o tempo aí, você vai ver, fica bem fácil. Eu vou aqui untar minhas mãos, untar minha bancada aqui para mim conseguir fazer de forma melhor, tá? Vou ensinar, ó, depois eu venho e puxo aqui embaixo e amarro, tipo uma bexiguinha, ó, e dá pra você fazer assim, ela fica mais bonita, tá vendo? E vou colocar aqui onde eu untei. Uma forma para quem não consegue fazer isso, ó, vai abrindo a massa, deixando bem lisinha, ó, vem aqui embaixo, ó, e prende tudo, como se fosse uma bexiga, um balão, ó. Daí vem e só ajeita para ficar bem redondinha, tá? Gente, parece que não, mas esse processo de bolear, em tudo que a gente vai fazer na cozinha, a maioria a gente usa. Ele dá muito efeito, porque você tá dando estrutura para sua massa crescer e segurar o gás dentro dela. Os micro-organismos, eles se alimentam, né? Dos açúcares, dos amidos e liberam gases, onde faz a nossa massinha crescer, tá? Então, esse gás a gente consegue reter aqui com um bom boleamento. Eu vou fazer esse processo aqui com todas as minhas massinhas, tá? Aqui tá untado, como eu falei. Eu vou tampar essas bolinhas todas com um plástico e vou deixar fermentar até elas crescerem de tamanho, tá bom? Bom, pessoal, minhas bolinhas estão prontas, olha, eu deixei espaço entre elas para que elas possam crescer, né? E eu cobri aqui com plástico. Eu cortei, abri um saco desses de fardo de alimentação, né?
logicamente todo limpinho. Você pode abrir aqueles saquinhos de refrigeração, desde que seja próprio aí para alimentação, e cobrir para que fermente, ok? Enquanto isso, vamos ao próximo passo, ao molho. Bom, pessoal, então vamos ao molho. Numa panela aqui, eu ralei uma cebola pequena. Aqui eu tenho no total 130 gramas de cebola, que deu minha cebola, tá? Eu ralei e vou levar para refogar, tá? Com alho. Aqui eu tenho 2 gramas de alho raladinho, é um dente de alho grande, tá? Ralado ou socadinho na hora. E eu coloquei aqui na balança, porque a maioria aí gosta de saber, porque geralmente a gente coloca a olho quanto de azeite, né? Ó, eu tarei, zerei minha balança e vou pesar aqui para vocês a quantidade de azeite, eu gosto de caprichar um pouquinho, porque um belo molho de tomate com azeite de oliva fica maravilhoso. Ó, deu 50 gramas, tá? 50 gramas de azeite. Eu vou levar essa cebola e esse alho para refogar. Vamos lá? E vamos refogar. Eu não quero que doure, tá? Eu quero que soe apenas. Que fique translúcido, brilhante, refogue. Porque quando doura, traz um sabor não agradável pro prato. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho do tomate. Eu dei a primeira aula que eu dei aqui no canal, onde tudo começou no nosso canal, foi uma aula de mini pizzas. Foi numa época que o Brasil estava bastante em crise e eu queria ensinar uma profissão para as pessoas que estavam perdendo seus empregos. E nessa aula, é a aula mais completa que vocês vão querer assistir de mini pizza no mundo, tem tudo. Eu ensino 2 tipos de molho diferente, um feito com tomate, tá, natural, e outro feito com tomate pelado. Hoje eu vou trazer uma terceira opção que nós já vamos falar sobre isso. Nessa aula das mini pizzas, eu vou colocar o link aqui na tela agora para vocês, se vocês quiserem assistir, tá? Também vou deixar na descrição do vídeo. Vocês vão aprender, assim, mais de 10 sabores de pizza diferentes. É a mesma proporção da massa, os mesmos ingredientes, vão ver que é a mesma massa. Eu só refiz ela, né? Tá? E vão poder assistir os outros 2 tipos de molho lá para quem quiser fazer com tomate natural, ok? Hoje eu vou trazer para vocês essa opção aqui. O que é esse ingrediente? A maioria aí não deve conhecer. Vem nesses potes de vidro, tá? Geralmente umas garrafinhas. Você compra no supermercado normal, perto ali dos molhos de tomate. E a gente costuma falar passata de tomate. O que significa uma passata de tomate? Gente, isso daqui não tem nada a ver com massa de tomate, que a gente compra aí de lata, extrato de tomate, que tem um monte de mistura. Isso aqui é tomate puro, porém, sem semente e sem pele, só o suco mesmo do tomate. Então, em épocas onde o nosso tomate não tá legal, ou tá com preço muito alto, ou você não encontra um bom tomate, porque para um bom molho, o tomate tem que estar totalmente maduro. Tá? Não pode estar branco por dentro, fica muito ácido. Então, com esse daqui, você consegue aí o ano inteiro fazer uma pizza de qualidade. Olha, eu paguei nessa garrafa 680 gramas, é muito molho de tomate. Para você fazer um molho dessa categoria aqui, só com o suco do tomate, sem usar no mínimo uns 3 quilos de tomate aí. Eu quis falar bastante para vocês do tomate, porque, gente, uma pizza de qualidade a gente vê não só pela massa, mas pelo molho. É de suma importância. Uma pizza boa, quando a pessoa come uma pizza com molho bom, ela não compra mais em outro lugar, porque você não acha. Sabe, é isso que dá aquele sabor no queijo, aquela acidez do tomate, sabe? Pouco sal, o sabor do tomate mesmo na pizza. E a gente consegue tudo isso aqui de maneira muito fácil e rápida, tá? Então, olha, eu refoguei bem aqui o meu alho com a cebola. E agora eu vou colocar a minha passata aqui, tá? E o sal, gente, o tempero, nós vamos deixar pro final, apenas para dar uma realçada no sabor. A gente não quer um molho salgado, tá? Porque tudo isso já tem na pizza. Tem o bacon, tem a calabresa, tem o queijo, tudo é muito salgado. A gente quer a doçura do molho. Então, olha, quando refogou nesse ponto aqui, antes de começar a dourar, ó, você vê que tá bem refogado, translúcido, a gente vai acrescentar a nossa passata.
e depois deixar cozinhar em fogo baixo para não perder os aromas, né? Por alguns minutinhos e o nosso molho está pronto. Olha só que molho lindo. Estão vendo que essa garrafa fica super suja, né? Olha, a gente não quer perder nada. Então, olha, eu vou mexer aqui, vou levar essa garrafa na minha torneira e pôr um pouco de água nela para conseguir tirar esse excesso. Olha, coloquei um pouco de água nela, tá? Só para tirar esse excesso e vou colocar aqui também. Aí, ficou mais um pouquinho no fundo ainda. Vou colocar aqui novamente, tá? O nosso molho é basicamente isso aqui. A gente vai colocar só um salzinho no final e uma pimentinha no reino. Mas, por enquanto, agora eu vou pôr aqui, eu coloquei na menor chama do meu fogão e vou deixar no foguinho baixo, tá? Eu não quero que cozinhe tempo demais para não perder aqui minha acidez. Então, eu vou deixar cozinhar uns 5 minutinhos aí no foguinho baixo pra gente finalizar aí. Coloquei aqui no meu fogo bem baixinho, olha. Faz nem 2 minutos tá fervendo aqui, assim, tá? Eu vou temperar aqui com uma pimentinha do reino. E vou colocar aqui 5 gramas de sal. E já não vou ficar cozinhando aqui muito tempo, não. Já tá bem bonito o nosso molho. Isso que é o bom, né, dessa passata, que você já compra rapidamente, você faz um molho e ele fica saboroso, tá? Nessa hora, né, corrige o sal, o tempero, o azeite traz um aroma bem legal e tá prontinho o nosso molho já. E lembra que ele não vai ficar um molho salgado, tá? A gente quer essa acidez pra pizza. Tá pronto, vou deixar a panela pra esfriar. Enquanto isso, olha lá nossas massas como estão lindas. Bom, pessoal, nossas massas já cresceram bem. Aqui eu tenho farinha de trigo, tá? Que eu vou aqui polvilhar realmente na minha bancada. Vamos começar pelas massas que a gente começou, óbvio, a abrir primeiro, tá? Enquanto isso, pessoal, o meu forno, ele já tá sendo aquecido a 180 graus. Olha que massa linda. Embora eu tenha colocado bastante água, ela tá super firme, tá? E descansou bem, tá bem hidratada. Eu já coloquei ali, você pode colocar o forno aí, não tem problema, 180, 200 graus, né? Pizza brotinho, ela tem um outro, né? A gente não quer a mesma crocância da outra aula que a gente aprendeu aqui de pizza italiana, né? Se você não quiser abrir só com as mãos, não tem habilidade, tem os rolinhos, vai abrindo ela assim, tá? Abre bem fininha, ó, vira, você pode colocar aqui farinha de trigo sem medo, tá? Pizza é isso mesmo que a gente espera, ó, e vai abrindo. Tem gente que pega nesse momento aqui e para vender só as massas redondinhas no pacotinho e tudo ficar com o mesmo tamanho, a pessoa corta aqui nesse momento, tá? Ela redondinha. Eu não vejo essa necessidade de cortar. Eu gosto até mesmo que fique meio rústico. Qual é o grande problema? Talvez ainda precise, você viu que eu demorei ainda um pouquinho para abrir, talvez se ficar um pouquinho mais de descanso ela não diminui. Qual que é o grande erro aí da maioria? A pizza encolhe, abre, encolhe, não tá bem sovada, tá, gente? Ó, a partir do momento que você abriu e ela não voltou, é desse tamanho que ela vai ficar. E daí a sua massinha tá pronta, então você abre, qualquer coisa, põe mais farinha, abre de novo, e aí, tá? Ficou a massinha assim, ó, abana. Eu tenho aqui forma. Essas formas furadinhas, gente, são próprias para massa de pizza que assa mais rápido, tá? Mas não precisa ser essas. Se tiver uma forma comum, pode ser. O legal é ser fininha. Se você não tiver fininha, você põe naquelas formas comuns, mas vira de bunda para cima. Daí vai ficar aqui em cima, vai dar o mesmo efeito das fininhas, tá? Então, é isso aqui que a gente quer, ó. Esticar a nossa massinha bem,
Pessoal, eu achei importante mostrar para vocês mais uma vez antes da gente dar sequência. Olha aqui, eu tô abrindo vários discos de pizza, tá vendo? Essa massa, depois que ela cresceu e descansou um pouquinho mais, com aquela hora, você consegue, olha, abrir ela o tanto que você quiser. Ó, e ela não volta. Por quê? Porque ela foi uma massa muito bem sovada e desenvolvida. Por que tem que ser, em média, ali 118 a 120 gramas de massa? Porque, geralmente, quando a gente vende pizza brotinho, a gente gosta dela, da massa, um pouquinho mais fofinha. Essa aqui seria uma espessura muito boa. Olha que linda, tá? Para uma pizza brotinho, tá? Quando eu vendo mais ou menos isso. Até no máximo 20 centímetros de diâmetro. Ó, essa aqui tá com 18. Tá vendo? Essa aqui tá com 20, eu já acho um pouquinho grande. Essa aqui, ó, 19, porque eu tô fazendo artesanalmente, tá? Então, olha como a espessura, ela fica grossinha. Então, ela vai crescer, vai ficar um pouquinho mais grossinha ainda. Isso aqui é legal para pizza brotinho. Mas com o mesmo tamanho dessa massa, olha essas aqui. Olha essa daqui. E quando eu faço para comer aqui em casa, ó, eu abri ela com quase 25. Por quê? Porque eu gosto de comer ela com a massa fina. E tá aqui crescendo. Então, você pode abrir desde as 20, que é o que você vai trabalhar, de 18 a 20 no máximo, tá? Para brotinho, até as de 25 centímetros de diâmetro, que seria para servir aí uma pizza média numa pizzaria. E ela vai fermentar para crescer um pouquinho mais essa espessura no forno. Ok? Então, olha como que eu faço. O forno, enquanto tá assando, eu vou abrindo e vou tampando aqui com plástico, tá? E elas vão fermentando. Daí, depois, a gente vai assando ali. Quando tiver crescido, elas assam bem rápidas no forno. Olha, pessoal, elas já cresceram. Olha como a gente consegue ver o quanto estão fofinhas. Como é aos tamanhos convencionais, aqui cabe 3 numa forma. E olha, o que eu vou fazer? Eu vou dar alguns pequenos furinhos, só para que elas não inchem, sabe? Na hora de assar e não virem aquele balão, ok? E nós vamos levar para assar. Aqui, o meu forno, ele tá a 180 graus. Olha só. Vou levar para assar aqui a 180 graus. Estou usando o forno convencional mesmo, tá? E eu vou zerar o tempinho aqui pra gente marcar. Ela tem que ficar clarinha, tá? Algumas massas, olha, que eu assei aqui antes, que são as maiores, olha, ficam parecendo aquelas italianas, olha, bem fina, tá vendo? Ó, que não vai ser o caso da convencional que a gente vai assar ali para vocês verem. Enquanto terminamos de assar nosso disco, nós vamos adiantar aqui o recheio. Comprei aqui calabresas, tá? Grande. Geralmente, gente, a calabresa, ela vem com essa película em volta, olha. Se você puxar, ó, geralmente sai inteira, que a minha tava descongelada, eu deixei descongelar. Essa pelezinha, a gente tira, tá? De volta da calabresa, tá? Pra ficar numa textura de comer mais agradável. Dispensa a pelezinha. Vou cortar essa calabresa em rodelas. O mais fininho que você conseguir é bom por conta do custo. E outra coisa, se você não estiver pretendendo pré-fritar ela, dar uma pré-fritada nela, tem que ser muito bem fininho. Porque senão não assa dentro do forno e fica aquele gosto de calabresa crua, eu não acho interessante, tá? Então, ou você corta mais grossinho e pré-frita, ou corta bem fininho, ok? Eu vou fatiar nossas calabresas e volto. Ó, gente, vai dar 6 minutos aqui no meu forno, tá? Lembrando que eu tô assando no convencional. Se tiver resistência em cima, se tiver assando, vai ter que, talvez, deixar um pouquinho mais. Ó, estão super clarinhas, tá vendo, ó? Eu não gosto de deixar corar, não. Esse é o ponto ideal, aqui 6 minutinhos no meu forno, tá? E daí elas vão esfriar, né? Pra gente poder montar, tá bom, ó? Ó. Então, o ideal é deixar aberta pra esfriar primeiro, tá? Então, agora eu vou assar assim todos os disquinhos, né? Pra gente ir pra nossa montagem. Pessoal,
Essa aqui eu assei para vocês verem, ó, essa aqui da frente, num forno convencional, 4 bocas, que não é tão potente. Olha como fica, começa a corar, fica parecendo um pãozinho, tá vendo? Porque é o forno mais fraco. Quanto mais alto, mais tem característica, ó, dessas pizzas italianas, tá? Que fica mais finas, tá? Então, depende diretamente do resultado da temperatura do teu forno. Tá? Quem gosta mais dessas tipo lanchinho, ó, os fornos convencionais dão mais esse resultado, ok? Bom, pessoal, então vamos agora, renderam 14 discos, né? Como vocês sabem, agora vamos às montagens delas. Geralmente, pessoal, logicamente você não vai ficar fazendo na balança, mas você precisa estimar o seu custo e calcular o seu preço de venda a primeira vez. Então, para vocês não ficarem com dúvidas, o nosso molho rendeu 930 gramas de molho total. Eu vou montar na balança para vocês saberem como montar aí na sua casa, como calcular mais ou menos, tá? Então, a gente coloca, é assim quando a gente vai criar um produto que a gente faz, ó. Você coloca em cima da balança, eu tarei, né, no caso a massa, e agora a gente coloca o molho para a gente saber quanto que a gente usou. Tá? Então, aqui, nessa mini pizza, que é um tamanho padrão, eu usei 25 gramas de molho, bem caprichado. Se você quiser diminuir, pode usar 20, tá? Eu faço com esse padrão. De mussarela. Mussarela é o grande vilão aí, né, gente? A gente não pode colocar muita quantidade para venda. Lembrando que eu não tarei a balança aqui agora, então a gente vai ter que descontar as 25 do molho, tá? É claro que a gente não monta assim devagar, né, gente? Eu tô fazendo isso aqui, a gente monta rápido pra ficar perfeitinha pra aula, né? A gente costuma usar, em média, 40 gramas de mussarela por uma pizza brotinho, como essa, tá? Você vê aqui que 40 de mussarela mais 25 de molho deu 65, tá? Então, eu vou zerar a balança pra gente ver agora a calabresa. Gente, a calabresa vai depender de cada um aí. Eu cortei super fininha, olha, com a faca, algumas nem tanto. Pra que eu não precise pré-fritar ela antes. Porque se você corta uma calabresa grossa, pessoal, não fica gostoso a calabresa crua na boca. O sabor dela não é agradável. Então, se você não tiver um forno elétrico que tenha resistência em cima e embaixo, para dourar essa calabresa, você passa ela na panela, sabe? Dá uma pré-fritada na panela para ela ficar perfeita. Isso é extremamente importante. Então, eu cortei fininha e o meu forno, ele tem a função turbo, que tem aquecimento em cima e embaixo. Então, eu consigo que essa calabresa doure um pouco. Você vê que eu usei 35 gramas de calabresa para uma pizza brotinho. Olha que linda que ficou. Então, 35 de calabresa, 40 de mussarela e 25 de molho. Olha só, vou colocar na forminha pra gente assar. Dá pra colocar, quem não abre mão aí, o orégano também, tá? Só picar um pouquinho de orégano. Dá um charminho aí na pizza. Vamos montar agora um outro sabor. Eu vou dar mais uma opção aqui. Por quê? Eu acho que todo mundo que vai trabalhar com mini pizza, gente, tem que ter 3 sabores, pelo menos, básicos. Então, eu vou dar a sugestão. Calabresa, que é uma bem pedida. Frango com catupiry. Eu ensinei aqui no canal, vou colocar o link aqui na tela para vocês. Recheio versátil de frango. E também vai estar na descrição do vídeo. Esse recheio é fantástico. Você iria colocar o molho, depois o frango, a mussarela por cima e fazer uma redinha de catupiry, sabe? Quadriculado em cima. Seria o segundo sabor. E eu vou mostrar aqui uma outra opção, que seria molho a mesma coisa, tá? Que seria de atum, que eu acho que é um diferencial. Quem come sempre compra. Essa é uma das que eu mais vendo. Porque o pessoal que faz pizza de atum por aí não usa um atum de boa qualidade. Então, a pessoa fala, eu não gosto de atum. E quando você dá uma pizza para ela provar a primeira vez, ela vicia e só pede dessa. Tá? Esse aqui é o sabor que eu mais vendo. Olha, foi um total de 25 de molho, assim como na outra, tá? E daí eu venho com o atum aqui. Olha, vamos zerar para facilitar a nossa vida. E eu vou colocar atum aqui.
Pessoal, quem quiser muitos sabores e trabalhar aí com uma infinidade, eu ensinei na aula de mini pizza, aquela mesma aula que eu coloquei o link para vocês do molho, eu ensinei uns 10 sabores diferentes, tá? Essa mesma massa, só o processo de fazer que é diferente. Então, assiste a aula, eu já coloquei o link para vocês, está aqui na descrição do vídeo. Tá? Assiste a aula de mini pizza e lá vai ter uns 10 sabores diferentes para você poder trabalhar aí, tá? Um melhor do que o outro. Então, aqui, ó, a gente espalha o atum, né? No molho, para depois a gente colocar. E eu também coloco, ó, deu 30 gramas de atum. Feito? Vou zerar, vamos colocar milho. Essa fica muito gostosa, gente. Com milho. Eu gosto de colocar o milho por baixo também, para que não resseque, tá? Então, vamos colocar aí uma quantidade bacana de milho. Ó, eu gosto bem cheia, vai depender do teu gosto aí. Na quaresma também vende muito esse tipo de pizza, tá? E é uma opção bem legal. 35 gramas de milho. E agora sim, eu vou zerar de novo, a gente vem com a mussarela. Gente, que a mussarela, nesse caso aqui que tem bastante atum, você pode diminuir um pouquinho, tá? Para dar um charme, ou pode usar a mesma quantidade. Você tem que chegar aí no preço de venda praticado na sua cidade. Aqui no canal tem aula, gente, ensinando a como precificar o seu produto, hein? Eu poderia usar, em vez de usar 40, como a gente usou na outra, eu poderia usar aqui só 30, tá? Que, ó, já fica muito bem servida, porque o atum é mais caro, né? 30 gramas de mussarela. Então, temos mais um sabor pronto. Nesse sabor, eu não vou colocar orégano, porque eu acho que briga um pouquinho aqui com o sabor, já tem o sabor do atum. Olha que lindas essas pizzas. Bom, e agora eu vou montar mais algumas para a gente poder levar para assar. Bom, pessoal, pizzas montadas, nós vamos levar para assar. O meu forno aqui, eu tô no turbo, tá? Que tá ligado em cima e embaixo com convecção ainda. Então, eu tô colocando em 180 graus, tá? E vamos marcar o tempinho. Mas isso vai depender diretamente da grossura da sua massa, da grossura do seu recheio, tá? Como a massa já é pré-assada, é até derreter o recheio, tá bom? E dar uma corada na calabresa. Meu forno aqui deu 7 minutos. Elas estão super bacanas. Olha só o resultado que a gente tem. A calabresa frita, olha. Solta aquele olhinho. E fica simplesmente, olha. Começa a torrar embaixo, sabe aquela tostadinha? E olha que linda que elas ficam. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!